Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe mesmo, nesse momento, onde quer que haja alguém participando desta live, seja abençoado. Isto é, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre você agora, nesse instante, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa paz, esse bem-estar íntimo, emocional, espiritual, essa paz, a paz de Deus, venha envolvê-la com a sua sombra, aleluia, que é o Espírito Santo. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Veja só, falamos ontem a respeito da vida e da morte, né? Que na realidade a morte não existe, e não existe mesmo. Perante Deus não existe, existe perante os homens. Mas você tem que entender, todos têm que entender o seguinte: você se lembra quando Deus falou para Eva, ou melhor, para Adão, e Adão passou para Eva? Deus falou para Adão: olha, de todas as frutas do jardim comerás à vontade, mas a fruta da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não tocarás, porque no dia que tocares, morrerás. Quando Deus falou morrerás, na realidade, ele não estava falando da morte que o ser humano conhece. A pessoa morreu e, obviamente, é sepultada, e é separada da sua família, simplesmente. Não! Ele está falando da separação daquele casal de Deus. A partir do momento que você tomar posse, ou melhor, usufruir o fruto daquela árvore e desobedecer, a partir do momento que você desobedecer a minha palavra, você vai morrer. E foi assim que aconteceu. Como é que Adão e Eva morreram? Eles morreram quando Deus os expulsou do jardim do Éden. Quer dizer, eles foram separados de Deus. Até então, Deus andava com Adão e Eva. Diz o texto sagrado que Deus passeava com Adão e Eva pela tarde. Está escrito isso. Mas quando eles desobedeceram a palavra de Deus, então eles foram expulsos. Quer dizer, morreram para Deus. Para Deus, eles foram separados. Já não havia mais comunhão entre Deus e eles, porque eles tornaram-se trevas, filhos das trevas. E Deus é luz. Como poderia haver comunhão entre a luz e as trevas? Impossível. Impossível. Como pode haver comunhão entre a verdade e a mentira? Impossível. Agora, quando nós lemos aqui no texto de João, no caso de quando ele foi ressuscitar a Lázaro, presta atenção, muita atenção, porque Jesus disse, quando Marta chegou para ele: Senhor, se o meu irmão tivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Aí Jesus disse para ele: teu irmão há de ressuscitar. Ou disse para ela, Marta: teu irmão há de ressuscitar. Então Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sabia disso. Mas Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas como
Como que um morto pode crer em Jesus? Se fosse um morto aos olhos, digamos, humanos, né? Está morto. Então, como pode um morto, um defunto, crer em Jesus? Não pode, impossível. Porém, para Deus, quando as pessoas não obedecem a sua palavra, são desobedientes, são rebeldes à sua palavra, essas pessoas já estão mortas. Elas já estão mortas. Quer dizer, já estão separadas dele. Porém, separadas dele, ainda assim, há chance de elas terem vida se ouvirem a palavra de Deus. Isaías diz, mas como podem ouvir a palavra de Deus? Se elas estão separadas. Aí entram os servos de Deus que saíram ou têm saído pelo mundo afora pregando o evangelho. E quem crê, quer dizer, os mortos, ou melhor, os separados de Deus, que estão vivendo nas trevas, estão mortos para Deus. Mas se eles ouvirem a voz de Deus, a palavra de Deus, e obedecerem, eles ressuscitarão. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja separado, ou melhor, ainda que esteja morto, aqui o termo é, ainda que esteja morto, ele está falando da linguagem humana, mas na linguagem de Deus, no linguajar divino, ainda que ele esteja separado de mim, ele viverá, ele vai ter vida. Quando, por exemplo, eu estava separado de Deus, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava separado de Deus, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era Jesus, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque eu nasci numa família católica e seguia o catolicismo como qualquer um segue a qualquer, como é que se diz, procissão, não sabe nem por que está seguindo a procissão, mas está seguindo, está andando atrás da procissão. Eu era assim, eu seguia a procissão dos que eram católicos, mas não conhecia nada de Deus. Eu não tinha nenhuma informação dele. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus, quando a palavra de Deus chegou até a minha pessoa, os meus ouvidos, imediatamente eu observei, dei ouvidos, aceitei e comecei a praticar. Pronto, ressuscitei. Eu estava morto e ressuscitei. E a partir de então, eu comecei a querer levar para as outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. Se você ler o texto lá de Ezequiel, da profecia de Ezequiel, quando Deus o levou e o colocou no meio de um vale de ossos secos, veja bem, o vale de ossos secos é o mundo. O vale de ossos secos continua aí, exposto para todo mundo, ou em todo mundo. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, porque Deus mandou que o profeta profetizasse, quer dizer, falasse, pregasse, anunciasse a palavra de Deus, quando esse vale de ossos secos ouviu a palavra de Deus, então vieram e nasceu os ossos, se juntaram cada osso a seu osso, e vieram tendões, e cobriu-se de carne e pele, e aquele vale de ossos secos tornou-se um grande exército de pessoas vivas, porque depois então Deus soprou o Espírito Santo e eles tiveram vida e se levantaram. Então, amiga e amigo, veja que nós vivemos num mundo
que é um vale de ossos secos. As pessoas, mesmo que sejam entes queridos, pessoas que a gente ama, mas não conseguem ouvir a palavra de Deus, elas não ouvem. Por quê? Porque a voz do mundo, ou as vozes que ecoam pelo mundo afora, são mais atraentes do que a voz de Deus. A voz do mundo é a voz da libertinagem, quer dizer, a liberdade sem limite. Então, essa voz tem prevalecido no mundo. Mas quando alguém usa a inteligência, usa a sabedoria, usa apenas um pouquinho do seu racional e avalia a voz de Deus com a voz do mundo, porque a voz de Deus é a voz da verdade, é a voz da justiça, é a voz da integridade, é a voz da ordem, é a voz da disciplina. Então, quem ama a verdade, quem ama a disciplina, quem gosta das coisas nos seus devidos lugares, quem ama esse tipo de comportamento ético, íntegro, verdadeiro, então Deus faz ouvir a sua voz, a voz da ressurreição, a voz da vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida daqueles que estão separados. Então, quando eles ouvem a minha voz, então eles recebem vida, a ressurreição. Eles voltam à comunhão com Deus. É isso que Jesus está falando aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quer dizer, quem crê na palavra da verdade, quem crê na palavra da justiça, quem crê na palavra da sabedoria, da ordem, da disciplina, do que é justo, do que é reto, então esse é ressuscitado pela voz da verdade, a voz da justiça, a voz de Deus, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse terá vida. Mas quem não ouve continua morto dos seus delitos e pecados, enfim, e não se pode fazer nada, somente quando eles ouvirem a voz da profecia, a voz de Deus, e seguem essa voz. Compreenderam, amiga e amigo? Você compreendeu? Então, por isso Jesus disse: e todo aquele que vive e crê em mim, não só crê, mas vive, essa crença em mim, nunca irá morrer, porque já é meu. Especialmente quando ela recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem os seus olhos abertos, seu entendimento aberto. Puxa vida, quanto tempo eu perdi na minha vida? Eu perdi anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos eu perdi na minha vida seguindo uma religiosidade, seguindo uma religião, achando que eu estava certo, mas eis que a verdade me foi revelada e eu estou agora aqui na presença de Deus, porque eu tenho certeza de que agora sim eu estou no caminho, porque a verdade se revelou para mim. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo iluminou o meu entendimento, me deu consciência do que é certo e do que é errado, e agora eu vou andar no que é certo. Agora eu sei o que é certo, eu vou andar no que é certo. Por isso Jesus disse, ele disse assim: e eu darei
eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito de verdade. Então, quem recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito de verdade e anda na verdade. Ainda que a pessoa seja, digamos assim, cristã, de berço, e ela não anda na verdade, então ela não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito de verdade, da verdade. Então qualquer pessoa, não importa a posição que ocupa, seja na igreja evangélica, na igreja católica, em qualquer religião, se ela diz que anda na verdade, que ela é de Deus, mas ela pratica a mentira, então não há como combinar a morte com a vida. Não há como combinar a verdade com a mentira. Não há como combinar a luz com as trevas. Então, as pessoas, quando estão cegas nos seus entendimentos, as pessoas que ainda estão vivendo na sepultura, estão mortas nos seus delitos e pecados, mas se essas pessoas amam a verdade, gostam da verdade. Eu lembro do papai, o meu pai era um homem muito rigoroso. Papai era extremamente rigoroso. Ele era extremamente rigoroso. E ele não era evangélico. Eu não sei o que ele era. Ele praticava a maçonaria, mas eu não sei. Eu só sei uma coisa. O papai, ele dizia pra gente: eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Papai odiava mentira. Se ele perguntasse alguma coisa a um de nós e observasse, notasse que a gente estava mentindo, a gente apanhava, e apanhava muito. Então a gente tinha medo de falar mentira. A gente vivia assombrado, assustado. O papai passava para a gente um temor, um respeito, medo, porque ele era extremamente rigoroso com respeito à mentira. E não era convertido, não era cristão. Então, são duas coisas que eu me lembro do papai. Ele amava a verdade e ele impunha a nós, seus filhos, que nós tomássemos bênção a ele e a mamãe sempre que nós levantávamos ou quando íamos dormir. Então, duas coisas que eu lembro do papai. A mamãe era aquela mãezona, né? Aquela mãe que abraçava o filho de qualquer maneira. Mas o papai era assim. No final da sua vida ele se converteu. Papai se converteu. Graças a Deus. Então, amiga e amigo, quando a pessoa está morta para Deus, quando a pessoa não ouve a voz de Deus, é desobediente à palavra de Deus, ela está morta para Deus. Ela está morta. E se ela morrer fisicamente, não tem mais salvação para ela. Não há mais chance. Porque depois que morre, não tem mais como a pessoa ser recuperada. Ela só tem uma forma de ser ressuscitada, quando ela conscientemente, ela tem consciência do erro, ela tem consciência do que é errado, do que é certo, do que é errado. É ou não é? A pessoa pode estar morta nos seus delitos e pecados, mas ela tem consciência do que é verdade e do que é mentira. E se ela ama a mentira e morre na mentira,
então ela estará condenada. Mas, se ela ama a justiça, a verdade, Deus dá uma chance para ela conhecer a verdade. E então Deus liberta. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para ficar bem claro esse assunto de que a pessoa, a palavra morte na Bíblia tem duplo sentido. Um sentido para Deus é separado dele. Para nós é separado dos nossos entes queridos. As pessoas são separadas, nós somos separados dos entes queridos. Mas para Deus, nós somos tão somente quando estamos vivos e estamos separados dele, nós já estamos mortos. Até que nós venhamos dar atenção à sua palavra e então viemos praticá-la, aí sim ele ressuscita. É o que Jesus falou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, muito legal isso, né? Ainda que esteja morto, quer dizer, para Jesus, a pessoa que não crê nele está morta. Mas ainda que esteja morta, mas crê nele. Mas como que uma pessoa morta pode crer nele? Para ele, a pessoa morta já está morta quando ela já nasceu morta nos seus delitos e pecados. Ela nasceu num contexto de pecado, então já está morta, como o caso de Adão e Eva, que deram à luz a Caim e Abel. Então, Caim e Abel já nasceram no pecado, mas Abel se converteu porque ouviu que Deus existia e ele fez a oferta a Deus que o agradou deveras. Então, ele não morreu. Ele, por causa da sua justiça, ele foi salvo da justiça que ele praticou. Mas Caim foi outro caso. Ele morreu nos seus delitos e pecados. E gerou também pessoas, crianças assim. O DNA dele foi seguindo pela humanidade. Aliás, o DNA de Adão e Eva que morreram, né? Eles morreram, para Deus eles morreram. Foram expulsos do jardim, estavam mortos. Eles geraram esses mais de 8 bilhões de seres humanos, né? Acredita-se que mais ou menos 20 bilhões de seres humanos já passaram pela Terra. E sobraram 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões. Tudo isso veio de Adão e Eva. Nasceram da corrupção, do pecado. Foram gerados no pecado. Foram gerados naquele estado de separados de Deus. Então, todos que nasceram deles, nasceram separados de Deus. Mas, quando alguém dessa multidão, desse vale de ossos secos, ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus traz vida para aquela pessoa. Foi por isso que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, morto para nós, morto para o ser humano, mas para Deus não estava morto, porque Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, ele amava aquela família temente ao Senhor. Então, quando Jesus mandou tirar a pedra, quem tirou a pedra? Os discípulos. Removeram a pedra da ignorância, que impedia de Lázaro sair dali. Quando foi removida essa pedra, a pedra da ignorância,
Então Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus falou com o morto para o mundo, não para ele. Lázaro, vem para fora. E Lázaro despertou e saiu do túmulo, todo enfaixado, 4 dias depois de estar morto. Então, amiga e amigo, presta atenção. Lázaro ouviu a voz de Jesus, porque ele não estava morto para Deus, ele estava dormindo. E Jesus o despertou do sono e chamou pelo seu nome. E um detalhe, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus falou o nome de Lázaro, por quê? Porque ele queria despertar apenas Lázaro ali. Havia muitos outros defuntos ali, que haviam sido enterrados há muito tempo. Então Jesus, se falasse assim, vem para fora, todos os mortos que estavam ali, ou todos os que estavam ali sepultados, sairiam do túmulo. Mas Jesus salvou, ou melhor, ele trouxe à vida apenas aquele que ele amava, que estava dormindo. Então Jesus chamou Lázaro. E assim ele foi glorificado. Jesus foi glorificado diante dos homens, porque os homens viram Jesus ressuscitando até mortos. E interessante que, mesmo assim, muitos judeus tramaram com mais afinco, tramaram a morte, a crucificação de Jesus, julgamento, crucificação, a prisão, julgamento e morte do Senhor Jesus, mesmo vendo os milagres. Quer dizer, o milagre não é suficiente para despertar as pessoas. O milagre não é suficiente. Então, aqueles que colocam a fé nos milagres não necessariamente não são livres, não estão ressuscitados, foram curados. Mas para ressuscitar, a pessoa tem que realmente ter ou receber o Espírito de Jesus, o Espírito da vida. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto para o mundo, viverá. Para Jesus, para Deus, quem crê em mim, ainda que esteja adormecido, vai despertar. Graças a Deus, aleluia. Quer dizer que a morte não existe, minha amiga e meu amigo. Dê graças a Deus pelos entes queridos que partiram desse mundo salvos. Dê graças a Deus por isso. Porque se eles não tivessem partido deste mundo para o reino dos céus, eles estariam correndo o risco de perder até a sua salvação. Então, por isso, aquele texto lá de Isaías, capítulo 57, diz: perece o justo, e não há quem considere isso. Que Deus tira o justo antes que lhe venha o mal. Aleluia. Então, essa é a nossa fé. Às vezes, a pessoa é justa e parte prematuramente, mas não partiu prematuramente. Ela saiu do reino das trevas, do reino deste mundo, o reino da mentira, e entrou no reino dos céus. É assim que nós entendemos as Sagradas Escrituras, e é assim que nós temos crido. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, quando minha mãe foi embora, eu não fiquei desesperado de forma nenhuma. A gente sente saudade e tudo,
seria bom que ela tivesse hoje conosco, mas não ela, apenas um papai, os meus irmãos que partiram, mas eles estão melhor. E os seus também que partiram na fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês e eu gostaria de fazer aqui um convite. Amanhã, domingo, nós teremos aquela digamos, reuniões especiais com o batismo, o derramamento do Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você que tem vivido morto nos seus delitos e pecados, você que tem vivido uma vida desgraçada. Eu sei que essa palavra é difícil, é cruel, mas exprime melhor a situação da maioria das pessoas. Você tem vivido uma vida perdida. Para você, o mundo diz, não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito, esse aí é um caso perdido. Pois é, vá receber o Espírito de Deus, porque se você crê no Senhor Jesus, Ele promete, ainda que esteja morto, viverá. Então, a fé que nós temos é esta. Neste domingo, em todo o planeta, onde quer que haja um servo de Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus, todos nós, num só Espírito, numa só fé, num só coração, diante de um só Deus, estaremos invocando um só Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vá para receber vida e vida com abundância. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E especialmente na meditação da palavra dele. Que essa palavra venha ao encontro da necessidade daqueles que estão buscando um encontro com Deus, ou daqueles que um dia tiveram uma experiência gloriosa com Deus, mas por conta das tribulações, das dificuldades, dos problemas, deixaram-se levar pelas circunstâncias dos problemas e esfriaram na fé e se perderam. De qualquer forma, nós estaremos meditando numa palavra que com certeza o Espírito Santo vai usar para despertar aqueles que estão cochilando na fé, que estão esfriando na fé. E isso por conta das circunstâncias, das situações que estão enfrentando. E é bom que você saiba que vale a pena a gente ter um tubarão no nosso aquário para a gente nunca cochilar. Porque o prêmio da vocação, o prêmio que aguarda aqueles que vencerem, que permanecerem firmes até o fim, é inexplicável. Não tem palavras para exprimir a sua grandeza. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve aos cristãos filipenses. Então, a palavra de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo desfecha esse texto, ou essa carta, dizendo assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas,
e é segurança para vós. Paulo insistia na salvação. Paulo estava sempre ali batendo na tecla. E ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Cortadura são aqueles que tinham uma doutrina da circuncisão. Então Paulo fala assim diretamente para os irmãos da fé, para que eles se guardassem dos cães. Cães, ele não está falando de cachorro, não. Ele está falando de gente pior, Deus que me perdoe, pior do que cães, do que os cães vadios. Porque são pessoas enviadas pelo diabo para entrar no meio do povo de Deus e de removê-los da fé pura e verdadeira. Então eles chamam esses irmãos, aqueles que se fazem irmãos, são piores do que os incrédulos, são piores, muito piores. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos que trazem uma doutrina sobre a circuncisão. Porque a circuncisão, continua ele, somos nós. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quer dizer, está claro isso. Não confiamos na carne, quer dizer, na vontade humana. Ainda que também podia confiar na carne, ele falando. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora ele dá a dica, o que ele era. Circuncidado ao 8º dia, quer dizer, ele passou pela cortadura quando nasceu. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, ele dá, assim, a descrição de como ele era um homem muito religioso, cuidador, irrepreensível na sua fé judaica. Ele era irrepreensível. Quer dizer, um homem inteligente, mas também, sobretudo, sincero na sua fé. Ele seguia a sua fé com sinceridade. E Deus viu essa sinceridade e o chamou para si. Mas, diz ele, apesar disso tudo, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quer dizer, o que era ganho diante da sociedade, os amigos, conhecidos, parentes, eu reputei como perda por causa do nosso Senhor Jesus. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Olha só. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Quer dizer, o apóstolo Paulo, que era um homem irrepreensível na sua fé judaica, ele era considerado, ele era tido como um dos principais, mas ele deixou tudo por causa de Jesus. E há pessoas que não querem abandonar o nome, a reputação, não querem abandonar
as amizades que são, na realidade, cruéis para com os que são da fé, né? As amizades do mundo são, digamos, lixo, escória para aqueles que são de Deus e vice-versa. Os que são de Deus são escória para os que são do mundo. Quer dizer, o apóstolo Paulo diz: eu considerei por perda todas as coisas. Eu perdi tudo. Tudo, tudo. Por quê? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer o Senhor Jesus Cristo é a maior riqueza que alguém pode ter na sua vida. Conhecer o Senhor Jesus Cristo é o prêmio maior neste mundo, nesta vida. E para conhecê-lo, você tem que virar as costas para a sua vontade, a sua carne, seus desejos, suas cobiças, o mundo. Você tem que deixar tudo para poder conhecê-lo. E quem tem esse espírito, essa sinceridade que Paulo manifesta aqui, com certeza vai ter um dia um encontro com o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo vier, porque ele, o Espírito Santo, é quem convence. Foi o Espírito Santo quem convenceu Paulo. Então ele diz: na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual, quer dizer, por causa dele, sofri a perda de todas estas coisas. Quem ganha Jesus perde todas as coisas desse mundo. Quem perde Jesus é porque quer ganhar o mundo. E Jesus disse, né, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele diz: considero, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei judaica, da doutrina rigorosa, da lei, olho por olho, dente por dente, mas que vem da lei que vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Não é pelos méritos. Ele era um homem irrepreensível na sua religiosidade, mas não conhecia Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus, tudo que ele achava que era importante ficou como refúgio, como lixo, porque ele conheceu o prêmio maior que é Jesus. Quando a pessoa conhece Jesus, minha amiga, meu amigo, ela é outra criatura, completamente nova criatura. E muitas pessoas permanecem na vida errada, no pecado, porque não conheceram Jesus. Então, dentre essas pessoas, tem muitos obreiros, muitos maus pastores, maus bispos, maus religiosos, enfim, tudo isso que Paulo chama de cães ferozes. Para conhecê-lo, Paulo fala, e seja achado nele, em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé no Senhor Jesus. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós somos justos diante de Deus por causa da fé. Não é pelos méritos nossos, pessoais, não é pelas obras de caridade, não é pela bondade, não é porque somos pessoas boas, não é porque somos umas pessoas que não fazem mal a ninguém. Não, nós só somos salvos, perdoados, justos diante de Deus quando nós cremos nele. Isto é,
cremos no Filho dele, Jesus, que veio e deu a vida dele por nós. Então, quando a pessoa abraça essa fé, adere a essa fé, se entrega a essa fé, então Deus a faz justa aos seus olhos. Ela pode não prestar para o mundo, mas diante de Deus ela é justa. Então, Paulo fala com muita clareza a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver, olha só, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Não. Quer dizer, Paulo, mesmo tendo tido uma experiência com o Senhor Jesus, mesmo sendo um homem, agora sim, ele era justo por causa da sua fé, andava na fé cristã pura, puríssima. Mesmo assim, ele disse: eu luto para chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Não, ainda não alcancei. Lembra que eu costumo falar aqui que eu fui salvo pela fé, estou salvo pela fé hoje, aqui, agora, e serei salvo pela fé amanhã, se permanecer fiel até o fim, até a morte. Quer dizer, fui, sou e serei salvo se permanecer fiel até a morte. Aquela história, uma vez salvo, salvo para sempre, isso é conversa fiada, isso é mentira, isso é uma doutrina falsa, isso é uma doutrina satânica. Então, ele diz aqui, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, não, mas prossigo, lutando naturalmente, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aí ele diz assim, olha só o segredo de Paulo, que é o que o Espírito Santo passa para a gente. Irmãos, quanto a mim, Paulo está falando dele pessoalmente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Quer dizer, ele não diz, não cria assim, eu já alcancei a salvação, estou livre, agora, uma vez salvo, salvo para sempre, agora é só nadar de braçada. Nada disso. Não julgo que o haja alcançado. Está falando da salvação. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Eis aí um dos grandes segredos da fé. Quando a pessoa vive uma fé pautada na palavra de Deus, ela olha para frente, ela não fica lembrando a morte da bezerra, ou o leite derramado, reclamando, lamentando, nada disso. Ela olha para frente. Essa é a fé inteligente, a fé que faz a gente tomar posse do prêmio maior, a ressurreição que o Senhor Jesus teve, também acontece com a gente, ou vai acontecer, quando nós mantivermos a nossa fé, o nosso foco, sempre olhando para frente. E Paulo naturalmente fala isso, porque naquela altura havia muitos crentes incrédulos que criam em Jesus por um lado, mas também criam nas circunstâncias,
carregavam consigo o peso do passado. Não era possível isso. Não é possível você andar para frente olhando para trás. A fé, amiga, remete o nosso pensamento para frente. Fé é certeza. Fé é a certeza de coisas que se esperam, não as coisas que se veem. Se você tem fé naquilo que você vê, então a sua fé não é pautada na palavra de Deus, porque a fé na palavra de Deus crê naquilo que Deus prometeu. Fé é crer que o Senhor Jesus Cristo fará aquilo que ele prometeu que faria. É impossível agradar a Deus sem fé, não é o que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós vivemos assim. Eu fui salvo ontem, até hoje eu estou salvo. Hoje eu estou salvo. Amanhã, eu continuo crendo nas promessas de Deus, que ele vai me guardar para manter-me firme até amanhã, sábado. E depois da manhã, domingo, e etc. Até o dia da minha promoção. O dia da nossa promoção é a separação desse mundo cruel, nojento, podre, desgraçado. Esse mundo do inferno que nós vivemos aqui. Bem, esse é o segredo. O fim de tudo, cuidado com os cães, disse o apóstolo Paulo. O Espírito Santo fala através dele. Cuidado com os cães, com os que trazem doutrinas para fazê-los desviar da fé. As doutrinas dos homens fazem as pessoas desviarem da fé. É claro que desviam aqueles que são fracos, isto é, que não têm o Espírito Santo, não foram selados com o Espírito Santo, não foram batizados com o Espírito Santo. Quem não foi batizado com o Espírito Santo está sujeito a isso, a ficar prestando atenção nas circunstâncias, o que está acontecendo. Peraí. Nada disso. Quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus, eu não toco em Jesus, mas eu creio que o meu Senhor está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui, inclusive está aí com você também. Eu tenho certeza que o Espírito dele, o Espírito Santo, está aí falando com você, que tem ficado amuada, triste, abatida, porque ouviu uma palavra ruim do seu pastor, ou do irmão, ou de quem quer que seja, de um parente, de um ente querido. Você foi decepcionado, você foi frustrado por alguém que aparentemente estava na fé, mas foi usado pelo diabo para jogar semente de dúvida dentro de você. E você vem carregando essa dúvida, você vem carregando essa incerteza, essa fraqueza, essa debilidade. Por quê? Porque você tem sido muito sensível, muito emotivo. E é óbvio que o diabo aproveita isso para jogar, semear as suas doutrinas satânicas que ele arranja para que as pessoas fiquem olhando as circunstâncias, olhando a situação. Minha amiga, meu amigo, presta atenção, presta muita atenção a essa palavra. Ele diz, uma coisa faço, e ele fazia todo dia. Eu também faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo o amanhã, o ontem, esquecendo o que passou, esquecendo os meus erros, as minhas falhas, minhas fraquezas, meus sucessos, esquecendo tudo para trás e olhando só para frente, olhando para aquilo que Deus prometeu, firme nas promessas de Jesus. Aliás, tem um hino muito bonito fala sobre firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus é olhar para frente. A firmeza
nas promessas de Jesus é olhar para frente, não olhar para trás. Você fica aí choramingando e fica reclamando com outras pessoas, falando, lamentando, blá, 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 mas fulana fez isso, fulano, o pastor olhou para mim de menesgueio, ele me olhou assim de um jeito. Minha amiga, meu amigo, não fique esperando de ninguém, não fique esperando de mim, não fique contando comigo, porque eu não posso salvar você, eu não posso salvar nem a minha vida, que dirá a sua. Então, não conte comigo, não conte com ninguém. Conte consigo mesmo, sobretudo, com Deus, com aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Olhe para frente. Fé é olhar para frente, não ficar olhando para trás, não ficar olhando as circunstâncias. É olhar para frente. Porque se você não olha para frente, de acordo com a palavra de Deus, você vai cair, vai afundar e vai morrer. Essa é a realidade. Está aqui escrito. Uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você sabe que o mundo gosta disso, né? Esse mundo gosta de lembrar o passado. Esse mundo gosta muito de apresentar a glória do passado. Mas o que adianta a glória do passado? Enche barriga? A sustenta? Sustenta a fé? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós que usamos a fé inteligente, olhamos para frente. As desilusões, os desafios que passamos, as perseguições, o ódio que enfrentamos, tudo fica para trás. Nós estamos olhando para frente. E se a gente não olha para frente, a gente tropeça, bate com a cabeça no poste e pode morrer. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de mim? A palavra de Deus. Vai que eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não é isso? Quando a pessoa é de Deus, ela usa a palavra de Deus, ela usa um texto e ela afirma o seu pensamento naquele texto. Ela apoia a sua vida ali e ela enfrenta as tempestades e passa por cima de tudo. Por quê? Porque ela está apoiada nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na voz de Deus. E ela não falha, nunca, jamais, em tempo algum. Minha amiga e meu amigo, cuide da sua fé. Não fique olhando para ninguém, não fique perdido ouvindo blá, blá, blá dos outros, do vizinho, dos parentes, dos irmãos, de quem quer que seja. Siga aquilo que está escrito na palavra de Deus. A minha fé sempre esteve apoiada na palavra de Deus. Quando eu estava na igreja, onde eu iniciei, onde eu nasci na fé, eu vi muita coisa errada. Mas eu não queria nem saber. Eu não queria dar ouvido. Eu não queria saber de nada e de ninguém. Eu só queria manter essa joia preciosa que era o conhecimento de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conheci o Senhor Jesus. E depois que eu o conheci, eu desprezei o que era, o que fiz ou deixei de fazer. E sempre pautei a minha vida nessa fé. Então, vem problemas, vem lutas, vem dissabores, vem situações. Nós enfrentamos com a fé na palavra, na promessa de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus, o próprio Deus, falou: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Eu confio nessa palavra. Eu confio nessas palavras, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis. Eu confio nela, eu estou lutando, mas estou confiando naquilo que ele falou, que ele prometeu. Por isso Paulo disse: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
avançando para as que estão diante de mim. E ele diz assim: prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A salvação. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus falou: ao vencedor darei uma pedrinha branca escrito um nome novo. Eu quero manter o meu novo nome lá em cima, lá escrito, no livro da vida. E para isso, eu não posso ficar perdendo tempo olhando as circunstâncias desse mundo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me da morte da bezerra, esquecendo-me do leite derramado, esquecendo-me dos prejuízos, esquecendo-me daqueles que me fizeram mal, perdoando-os e orando: ó, Deus, salva, se assim for da tua vontade, mas cuidando daquela preciosidade que está dentro de mim, que é a fé que o Senhor Jesus Cristo me deu. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe todos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito que guiou o nosso Senhor Jesus Cristo por toda a sua vida, venha guiar a sua vida também, para que você possa usufruir os benefícios eternos de toda a vida que Deus criou. Deus não criou a vida para que nós vivêssemos 80, 90, 100 anos. Até porque, depois de uma certa idade, a pessoa não vive, ela vegeta. Ela vai definhando até morrer. Deus não criou a vida para isso. Deus criou a vida para ser vivida por toda a eternidade. Assim também como Ele criou a morte para que os que morrem na desobediência venham também sofrer suas consequências por toda a eternidade. Tudo que Deus cria é para a eternidade, é para sempre. Quando você lê a Bíblia, quando você lê os textos sagrados, mergulhe o seu entendimento, sua inteligência no que Deus fala, porque tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus fala acontece, porque Deus é Deus. Ele sabe tudo que se passa com cada um de nós, nos mínimos detalhes, porque Ele é Deus, é o Criador, Ele é Senhor. É infinita a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua grandeza, o seu poder. É claro que quando a gente vive aqui na Terra, sujeito aos limites de uma vida materialista, uma vida material, a gente não tem essa visão, entendimento, essa compreensão. A gente vive muito em função de pessoas ou de coisas. Mas mesmo vivendo aqui embaixo, sujeito às coisas que vemos, tocamos, que sentimos, que usufruímos, que choramos, que rimos, mesmo assim, a gente tem uma ideia de que Deus é grande, porque Ele é Deus, é o único que é Senhor
é o único que é digno de ser honrado, louvado, respeitado, glorificado, exaltado. Então, quando nós falamos assim, as pessoas normalmente que estão passando momentos difíceis, tribulações, lutas, elas não entendem. Poxa, mas por que, se Deus é bom, por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que eu estou gemendo tanto assim? Por que a minha vida sempre foi uma desgraça? Por que eu nunca consegui alcançar objetivos? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Muitas perguntas. Deus é tão grande, tão misericordioso, tão bom, que Ele fala através da sua santa palavra, as Sagradas Escrituras. Mas Ele também fala quando a gente não tem ouvidos para ouvir a voz dele, a palavra dele. Então Ele fala com a gente através dos problemas. Então, quando nós enfrentamos problemas, quando a pessoa da fé enfrenta problemas, ela procura saber, meu Pai, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou a fazer que não está te agradando? O que eu devo fazer? Será que eu tenho que mudar o rumo da minha vida? A gente fica perguntando, o que o Senhor quer? Então, e aí Deus dá a resposta, porque no que nós vivenciamos problemas, nós também, se temos a fé nas Sagradas Escrituras, nós buscamos no autor da Bíblia as respostas. E aí ele dá a resposta. E aí a gente tem ouvidos para ouvir a voz dele. A gente só tem ouvidos para ouvir a voz de Deus quando a gente está sofrendo, passando momentos difíceis na vida. Isso não tenho dúvida. É como uma pessoa que está com um problema físico, um problema de enfermidade, ela corre para o médico para resolver o problema dela. Quando ela está com dor de dente, ela corre para o dentista. Sempre é assim. E a verdade, a bem da verdade, é isso, amiga e amigo. Deus permite que nós passemos problemas, dificuldades, enfrentemos tribulações, sejamos de Deus ou não, não importa. Ele permite que os problemas venham para todos, 100%. 100%, inclusive para Jesus. Jesus enfrentou as lutas, seus problemas, especialmente quando estava para ser preso, traído, preso e julgado e condenado. Veja só, Deus sendo condenado pela criatura humana, o Criador sendo condenado pela criatura humana. Veja só que dor, que humilhação, que vergonha. E depois ser exposto na cruz, nu, completamente nu, depois de tantas dores, sofrimentos físicos, além dos espirituais, foi pendurado na cruz nu, para vergonha. Ele foi exposto ao cúmulo da dor. Mas, em nenhum momento, ele reclamou. Em nenhum momento ele reclamou. Muito pelo contrário. Ele apenas orou, Pai, meu Deus. Naquele momento ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Quer dizer, o Pai não podia interferir naquela situação, porque senão cancelaria o sacrifício pela humanidade, por cada um de nós. Então Jesus teve que ficar sozinho. Ele enfrentou sozinho a dor. Por isso, na sua oração, ele orou 3 vezes pedindo, Pai,
passe de mim este cálice. 3 vezes. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Paulo também orou 3 vezes para que fosse removido o espinho que estava na sua carne. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Continue o espinho aí, porque ele tem uma função: não deixar a sua alma se ensoberbecer, se orgulhar. Então, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então, você que está sofrendo, gemendo, não fique a lamentar, não fique a choramingar, não fique a reclamar com fulano, beltrano, ou botando a boca no trombone. Não. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você estará concordando com o mal, com o diabo. Você estará se sujeitando à voz do mal. Que o mal diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a pessoa fica desesperada e começa a lamentar e choramingar, tentando resolver o seu problema. Mas não resolve, não resolve. O problema só é resolvido quando a pessoa coloca o rosto no chão e diz: meu Pai, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que está a acontecer comigo, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, então me ajude. Tem compaixão de mim. Então, amiga e amigo, Deus é Deus daqueles que o invocam, especialmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulação. Porque nos momentos de tribulação, eu posso falar isso para vocês, porque nos momentos mais amargos da minha vida, paradoxalmente, foram os momentos mais íntimos que eu tive com Deus. E foram aqueles momentos que me fizeram sair, sobreviver e ser livre das maldições. Porque naqueles momentos, rosto no chão, meu Deus, tem misericórdia. Eu entrego, eu me rendo, eu não sei o que fazer, estou perdido, eu entrego. Seja feita a tua vontade. E quando eu entreguei, eu me lembro de uma ocasião especial, quando eu estava tão desesperado, tão amuado, tão triste, tão abatido, porque não adiantava, ninguém podia me confortar, ninguém, pelo contrário. Cada pessoa que vinha falar comigo trazia uma notícia pior do que a outra, igual os amigos de Jó, mesma coisa. Os amigos de Jó vinham com isso, vinham com aquilo. Você deve ter feito isso, você deve ter feito aquilo. Mas só Deus sabe, Deus sabia o que estava a passar comigo. Foi quando eu cheguei: Senhor, toma aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minha vida, tudo, meu futuro, seja feita a tua vontade. Não tenho mais nada a perder. Estou perdido. Eu estou literalmente perdido. O que é que eu tenho a perder? Nada. Então, seja feita a tua vontade. Se ficar, se sobreviver, graças a Deus. Se morrer, graças a Deus. Mas está tudo entregue nas tuas mãos. Então, naqueles momentos de grandes dificuldades, enormes dificuldades, foi quando nós tivemos experiências especiais com Deus. Então, amiga e amigo, aproveite esse momento de dificuldade, de luta que você está vivendo. Não adianta reclamar, não vai resolver. Pelo contrário, não adianta lamentar, também não vai resolver. O que adianta, sim, é você olhar para o alto. Porque só e somente quando a gente está no fundo do poço
é que a gente não tem para onde olhar, não tem por onde escapar, não tem saída. A saída está lá em cima. E quanto mais fundo é o poço, então o grito da nossa alma é maior. E Deus quer ouvir esse grito de dentro de você. Porque Ele quer te ajudar. Ele está aí com você. Olha só o que Ele diz na sua santa palavra. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Aleluia. Que nação há de tão grande e poderosa que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos. Todas as vezes que o invocamos. Você tem Deus aí com você, minha amiga e meu amigo. Ele está aí com você. Não importa o grau de dor, de sofrimento, de angústia. Qualquer momento do dia, da noite. Você não precisa ser religiosa. Você não precisa ser uma pessoa que tenha feito caridade, bondade. Você pode ser a pessoa mais desprezível da face da terra. Você pode ser, desculpa a expressão, o estrume do cavalo do bandido. Você pode ser um nada, um zero, a pessoa mais insignificante da face da terra. Mas Deus está aí com você. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele se inclina para ouvir a sua voz, o seu clamor. Aí mesmo onde você está, seja num hospital, numa clínica, num presídio, seja em casa, seja na rua, seja debaixo do viaduto. Você pode ter matado, roubado, estuprado. Você pode ter sido a pessoa mais cruel da face da terra. Deus está sempre com os seus ouvidos atentos àqueles que o invocam com sinceridade. E o que resta para a gente, além da sinceridade na hora da dor insuportável? O que resta? Ah, meu Deus, não tenho nada a perder. Ou tudo ou nada, ou vida ou morte, ou é ou não é. Está aqui. Se o Senhor existe, se o Senhor existe como eu tenho ouvido falar, então inclino os teus ouvidos para ouvir o clamor da minha alma. Tem compaixão de mim. Só isso. Só isso. Você não precisa merecer. Você só precisa reconhecer a sua insignificância diante dele. E ele vai fazer de você uma criatura significativa para a glória dele. Para que o nome dele seja santificado na sua vida. Fale com ele. Porque orar é fácil. Eu posso orar para você. Orar. Mas se eu orar para você, agora, neste momento, você vai estar confiando na minha oração. E eu não quero isso. Eu quero que você confie na sua própria oração, no seu próprio esforço, na sua própria fé na palavra de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer que você dependa dele, não dependa do bispo, Macedo ou de quem quer que seja, nem da religião.
Ele quer que você ande com as suas próprias pernas, coma com as suas próprias mãos, tenha intimidade, você com Ele pessoalmente. Ele quer isso. Por isso, o texto sagrado diz com clareza: que nação há tão grande, poderosa, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus. Tão chegados. Ele é chegado a você. Mas, ô bispo, eu não mereço. Eu nunca fui em religião nenhuma, eu nunca fiz nada para Deus, Não interessa o que você foi até aqui. O que importa é o que você é a partir de agora, que você reconhece o Senhor, que Ele está junto de si, Ele ouve a sua oração, Ele está aí com você, tanto quanto está aqui comigo. Tão certo como Deus existe, assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, neste momento. Mas você tem que invocá-lo, você tem que ter a humildade de reconhecer: meu Pai, meu Deus, tem compaixão de mim. Apenas isso. Não custa nada. Não custa nada, nada. Apenas, ao invés de ficar lamentando, reconhecer: meu Pai, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E Ele vai te ouvir agora mesmo. Aí onde você está. Experimente isso agora. Experimente esse momento, essa madrugada. E faça isso agora, que ninguém vai te ouvir, só Ele e mais ninguém. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha sobre todos, que venha iluminar o entendimento de cada um e conscientizá-los a respeito da sua santa e gloriosa vontade para a vida de cada um. Bem, nós começamos a falar ontem sobre o temor do Senhor. E quando se trata do temor do Senhor, poxa vida, isso é muito forte, é muito grandioso, é muito temente, digamos assim. A Bíblia fala que Deus é um Deus temível, temível. Antigamente, naqueles tempos da idolatria, olha só, a idolatria sempre houve na terra, e enquanto houver homem na terra vai haver idolatria. Mas, naqueles tempos, quando alguém que era temente ao Senhor e queria se relacionar com outras pessoas, esse alguém queria primeiro saber, antes de fazer negócios, antes de se envolver com outras pessoas, a pessoa que era temente ao Senhor procurava saber se aquelas pessoas ou se aquela pessoa era temente ao Senhor. Então, eles, quando entravam nas terras inimigas, quando o povo de Israel, os soldados, eles sabiam quem era temente e quem não era temente ao Senhor. Então, o temor do Senhor era, digamos assim, o referencial para que as pessoas que eram tementes a Deus se relacionassem com as pessoas não tementes a Deus ou não. Primeiro, eu queria saber se era temente. Havia temor naquela criatura, havia temor naquela terra, então havia amizade, havia paz. Se não houvesse temor,
é óbvio que não haveria paz e não há paz entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Então, o temor era o referencial. Hoje, o referencial é: você é cristã? Eu sou cristão. Eu não sou cristão. Mas há muitos que se dizem cristãos de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, de igrejas cristãs, de outras linhas de doutrina, fora da Bíblia, enfim. Existem muitos cristãos, só que cristãos que não assumem o seu cristianismo, que não se permitem que o Senhor Jesus Cristo governe as suas mentes, as suas vontades, as suas vidas. Então, a pessoa pertence a uma igreja, uma determinada denominação, ela diz que é cristã, então vou casar com você. Vai dar certo. E não dá. Não há como haver paz, não há como haver união entre a luz e as trevas. Naqueles tempos dos reis de Israel, naqueles tempos, desde o momento que Abraão conheceu a Deus, naqueles tempos havia essa consciência: eu sou temente a Deus, eu não quero me envolver com pessoas que não são tementes a Deus. Então, o temor era o referencial. E muitas pessoas casam mal hoje devido a esse problema. E você pode aprender mais sobre isso às quintas-feiras, na Escola do Amor, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Você pode aprender como você vai se relacionar, como você vai escolher uma pessoa que é cristã autêntica, e quando ela realmente não é. Porque não é porque pertence a uma determinada igreja, a uma determinada religião, não é porque é da Igreja Universal do Reino de Deus que ela é cristã. Não é mesmo. A pessoa realmente é temente ao Senhor, ou cristã de fato, quando ela tem o Espírito de Deus. Que maravilha! É muito bacana isso. Sem o Espírito Santo é impossível temer a Deus. Por isso que o mundo está nessa bagunça, nessas guerras, nesse inferno todo. E vai ficar pior. Escute o que eu estou falando, vai ficar pior. Quanto mais se aproxima do fim dos tempos, pior vai ficando. Então, quando você vê as coisas ficando cada vez pior, pode ter certeza, é porque estamos aproximando da volta de nosso Senhor. Aleluia. Bom, falando do temor, falando do Espírito Santo, falando dos tementes ao Senhor, deixe-me falar uma coisa para vocês. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, quando no batismo nas águas, no Rio Jordão, lá por João Batista, estava profetizado e se cumpriu, dizendo aquilo que o profeta Isaías disse: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Aí fala o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e, finalmente, o espírito do temor do Senhor. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito do Senhor, ela tem um espírito de sabedoria, ela tem um espírito de entendimento, ela tem um espírito de conselho, por exemplo. Porque o espírito de conselho é o espírito que guia, que orienta, que sugere.
àquele que o tem. Por exemplo, eu estava orando a Deus, aliás, eu costumo orar. Talvez vá ajudar você a desenvolver a sua fé, a projetar a sua vida para o futuro, porque nós vivemos num mundo em que temos que tomar decisões. Toda hora, todo dia, todo momento nós temos que fazer uma escolha. Ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, ou vai em frente, ou volta para trás. Enfim, a gente tem que tomar uma decisão. Então, no espírito de conselho, enquanto eu estava orando, eu pedi a Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor me faça esquecer tudo o que não for do teu agrado, o que não for do interesse teu, não for da tua vontade. Não me deixe lembrar do que eu não devo fazer. Por favor, pelo nome de Jesus eu te peço, não me deixe lembrar do que eu não devo fazer ou ser ou fazer. Por outro lado, por favor, em nome do Senhor Jesus, me faça lembrar de tudo o que o Senhor quer que eu faça. Tudo, porque eu quero fazer a tua vontade. Ora, Deus nos dá essa direção e nós passamos para vocês. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Mas fica aí um conselho do Espírito de conselho, do Espírito Santo, que nós temos colocado ou procurado colocar em prática e passamos para vocês. Me faça esquecer tudo aquilo que eu não devo fazer. Isso é importante demais. Tudo aquilo que vai te desagradar. Não me deixe lembrar. Apaga da minha memória. Mas me faça lembrar de tudo o que o Senhor quer que eu faça. E me dá força, coragem para fazê-lo. Não é legal? Muito bacana. E mais. Ontem nós falamos a respeito, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela é temente ao Senhor, ela se desvia do mal, ela se desvia do pecado, tal e qual o caráter de Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que fugia do mal, quer dizer, fugia do pecado. Preste atenção a esse conselho. Preste atenção. Nós temos que ter coragem para avançar, para vencer o mal, para lutar e conquistar aquilo que Deus prometeu, a nossa terra prometida. Mas não podemos nos esquecer que devemos ser covardes para o pecado. É isso aí. Então, se você sentir medo ou sentir-se intranquilo ou desconfortável diante do pecado, graças a Deus. Se você se acovardar diante do pecado que está ali à sua disposição, graças a Deus. Seja corajoso para fazer a vontade de Deus, para seguir a palavra de Deus, para assumir a sua fé no Senhor Jesus. Mas seja covarde para o pecado. Porque se você tiver essa consciência de fazer o que agrada a Deus e esquecer daquilo que não agrada a Deus, para não fazer aquilo que não agrada a Deus, então a sua vida vai ser perfeita. A sua
comunhão com Deus vai ser perfeita. Assim como você ser covarde para o pecado, graças a Deus, Ele é honrado, Ele vai ser santificado na sua vida. Coragem? Coragem é para assumir a fé, a certeza daquilo que está escrito, daquilo que Deus falou, aquilo que está determinado, executar a vontade do Pai, como foi o que o Senhor Jesus fez toda a sua vida aqui na terra. Ele teve coragem para assumir a vontade do Pai. Ele é o nosso referencial. Se queremos ter uma vida de qualidade, uma vida em comunhão com Deus, se queremos viver em paz e na paz com Deus, não com o mundo. O mundo não há paz, porque o mundo é do mal, é das trevas. Mas quem quer viver na paz dentro de si, então siga esses conselhos, que é o espírito do conselho que nós passamos para você, o que Deus fala, o que Deus ensina, o que Deus tem mostrado para nós. Entendeu, amiga e meu amigo? É para o seu próprio bem. Cuide da sua alma. Sua alma é muito preciosa, extraordinariamente valiosa, infinitamente valiosa. A sua alma não tem preço. Não tem preço. Então, cuide dela. Porque, como nós falamos na semana passada, você se lembra, eu fui salvo, eu, pessoalmente, fui salvo há 60 anos atrás. Estou salvo, graças a Deus, até hoje. E serei salvo se permanecer fiel até o fim. Até o fim. Vencedor para Deus não é aquele que chega em primeiro lugar. Vencedor é aquele que chega lá, que ultrapassa as barreiras e finalmente chega até a presença de Deus, que se mantém na fé até o fim. Então, guarde a sua alma, porque o diabo, o nosso adversário, vive bramando como leão e passeando pela terra para tragar aqueles que são incautos, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão relaxados na fé, aqueles que estão já no botão automático da fé. E aí, infelizmente, acabam caindo. Minha amiga, meu amigo, e depois que a pessoa cai, ela está na fé e cai, como é difícil voltar. É mais difícil a pessoa voltar ao primeiro amor do que chegar ao primeiro amor. Chegar ao primeiro amor não é fácil, mas é mais fácil você chegar no primeiro amor do que você deixar o primeiro amor e retornar. Aí a guerra é muito maior. Então, vá nessa fé, que Deus abençoe a você. Se você tem qualquer tipo de problema na sua alma, em comunhão com outra pessoa, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, sua noiva, seu noivo, enfim. Você tem qualquer problema de ordem sentimental, aproveita esse curso da Escola do Amor às quintas-feiras em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Todas elas estarão disponíveis para atender essa necessidade grande da alma. Mas, hoje, por exemplo, terça-feira, muitas pessoas têm doenças, enfermidades. A enfermidade não é na alma, a enfermidade é no corpo físico. Então, hoje, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo
pregai o evangelho do reino de Deus, curai os enfermos. Então, é obrigação do pastor, do auxiliar, do obreiro. Quem quer que tenha o Espírito Santo tem autoridade para curar as pessoas que estão doentes. Você não precisa ser pastor, bispo, ou evangelista, ou missionário, nada disso. Você pode curar, sim, uma pessoa pela sua fé no Senhor Jesus. Você tem autoridade para isso, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Se, por acaso, você tem realmente o Espírito Santo, você tem autoridade para curar a pessoa. Então, os servos de Deus por todo o mundo hoje trabalham com esse foco de curar os enfermos na autoridade do Senhor Jesus Cristo, do nome do Senhor Jesus Cristo, da palavra do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, venha. E que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês, todos, tanto aqueles que merecem quanto aqueles que não merecem. Todos sejam abençoados. E a bênção que nós desejamos não é simplesmente uma bênção que dura apenas enquanto você está vivo, não, mas a bênção que vinha durar por toda a eternidade. Essa é a grande riqueza que Deus nos tem dado, a riqueza do conhecimento dele, a riqueza do entendimento dele, a riqueza da justiça dele. Ele é justo, perfeitamente justo, e ele é a própria justiça. Então, os seus seguidores, quando são abençoados, quando as pessoas são abençoadas, seguem mesmo o Senhor Jesus, seguem a justiça, a verdade, a vida correta, né? A ordem, né? A dignidade, coisas que antigamente eram muito valiosas, hoje quase que não se dá valor, mas Deus continua o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. O que ele foi, ele é e o será para todo sempre. E nós não mudamos. A época não pode mudar a gente, os tempos não podem mudar. O caráter, a integridade, é sempre a mesma coisa. Olha só, veja só, Pedro, falando em justiça, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que falhou comigo? 7 vezes? Aí Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que quer dizer 490 vezes, mas não são 490 vezes que a gente tem que perdoar o irmão. Nós temos que perdoar indefinidamente. Da mesma forma como nós precisamos de perdão, indefinidamente. É ou não é? E isso tem que ser claro para todos nós. Tá certo, a pessoa errou com você, pecou, fez algo grave. Você vai perdoar aquela criatura, ainda que você não vinha conviver com ela, como é o caso
de separação, né, de casamento, ainda que você não venha viver com a pessoa, mas você não vai odiá-la, você vai querer o bem dela, você vai perdoá-la. Perdoar é querer o bem da pessoa perdoada. E assim como nós precisamos de perdão, nós também temos que perdoar. E quantas vezes nós somos perdoados, que devemos ser perdoados? Quantas vezes? Olha, se não for indefinidamente, nós perdemos a nossa alma. Nós perdemos a nossa alma para o diabo. Porque o diabo não quer perdão, o diabo não deixa perdoar, o diabo insiste em incomodar a pessoa com a mágoa, com o ressentimento e fazendo-a lembrar do que ela fez, do prejuízo que levou. O diabo é assim. Mas quando nós vivemos no reino de Deus, o reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja instituição não, hein, pessoal? Não é a igreja A, B, C, D, igreja universal. Não, nada disso. A igreja do Senhor Jesus é espiritual, estritamente espiritual. É invisível, ela não tem prédio, ela não tem templo. O templo é o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vida. O templo de Deus, na igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, é você, sou eu, cada pessoa que anda nas pisadas do Senhor Jesus. Então, isso tem que ser entendido, compreendido, assimilado, para que você saiba qual é a sua posição diante de Deus. Porque muitas pessoas pertencem à igreja denominacional, a igreja A, B, C, D, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não pertencem ao reino de Deus, não pertencem à igreja do Senhor Jesus, que é espiritual. Quando a igreja é espiritual, ela está inserida, ela está em Jesus, ela vive em Jesus. Ela crê em Jesus, ela casou com Jesus, ela vive uma vida íntima com Deus. Então ela tem a mente do Senhor Jesus. Se ela tem a mente do Senhor Jesus, ela então age como se Jesus estivesse aqui neste mundo. É isso aí. Então, quando a pessoa está inserida na igreja do Senhor Jesus, essa pessoa, ela perdoa indefinidamente. E ela também é perdoada indefinidamente. Ela sempre vai falhar, ela sempre vai errar, ela sempre vai cometer erros, pecados. Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós. Paulo, que era Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse que miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E para que não me ensoberbecesse das revelações, das grandes revelações que Deus me deu, foi-me colocado um espinho na carne, para que eu não me esqueça de que eu sou homem. E aí ele diz, miserável homem que sou. Então, amiga e amigo, todos nós, por mais fiéis, leais a Deus, ainda estamos vivendo nessa casa de barro que é o nosso corpo. Só que essa casa de barro está cheia de ouro, ouro puro, que é o Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. Mas não deixa de ser de barro. Então somos falhos.
Nós, às vezes, falamos o que não deveríamos ter falado, às vezes pensamos o que não deveríamos ter pensado, às vezes agimos como não deveríamos ter agido. É ou não é? Olhamos de forma que não deveríamos ter olhado, com maus olhos. É ou não é? Você, eu, todos nós podemos conjugar o verbo pecar, quer dizer, eu peco, tu pecas, ele peca, minha mãe pecou, meu pai pecou, todos nós pecamos. Só que, quando nós perdoamos as pessoas, como estamos sempre perdoando qualquer pessoa, seja irmão, seja não irmão, quando nós perdoamos, nós estamos obviamente sendo dirigidos pelo Espírito Santo para dar o que nós temos recebido, que é perdão. Você perdoa. É claro que se você perdoa, você também será perdoado. Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Impossível. E Jesus fala na parábola aqui do reino de Deus, do reino dos céus. Ele fala, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E chamou um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, naquela altura, era impossível pagar. Ele teria que viver, digamos, uns 300 anos trabalhando duro só para pagar a sua dívida. E não tinha condições. Então, e ele não perdoou o seu conservo, que lhe devia apenas alguns talentos, alguns dias, 100 dias de trabalho. Ele foi perdoado de uma dívida de centenas de anos de trabalho, mas não quis perdoar a dívida do outro, seu conservo, que lhe devia apenas 100 dias de trabalho, suponhamos. Então, como é que uma pessoa dessa pode ser perdoada? Não pode. O reino dos céus é o reino do perdão, é o reino do amor. Mas o amor não é sentimento, não, o amor prático. Querer o bem do próximo. Esse que é o amor de Deus. Querer o bem do próximo, querer o bem dos outros. Não só querer o bem para si, mas, sobretudo, querendo o bem dos outros. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Então, amiga e amigo, quando nós tratamos de justiça, a justiça com que julgamos os outros é a justiça que nós seremos julgados também. Então, se eu sou complacente com a pessoa que falhou comigo, se eu perdoo, eu também serei perdoado. Mas se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Não interessa o cargo que a gente exerce na igreja, nada disso. Quem pertence à igreja do Senhor Jesus não tem cargo, não é nada, é um servo, é um filho que serve, é um servo que é filho. Então, você tem que entender que as pessoas, por exemplo, às vezes ficam magoadas com outras pessoas. Poxa, ela não devia ter feito isso comigo. Poxa, eu não aceito, eu não aceito. Só que ela também foi injusta com outra pessoa. E aí, como é que fica? Então, amiga e amigo, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que violentar a sua vontade ou as suas vontades. Eu tenho que violentar as minhas vontades. Deus está pronto para perdoar a todos quantos o invocam na sinceridade. Inclusive, hoje é o dia da volta dos filhos pródigos. Graças a Deus. Mas certamente, com certeza, esses filhos pródigos não vão considerar
os erros que os outros fizeram com ele também vai perdoar, claro, lógico. Não é? Não é verdade? Vai perdoar, porque sim, acha perdão de Deus, por que não perdoar também aos seus ofensores? Então, minha amiga, meu amigo, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está dentro daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então a pessoa erra, falha. Por isso que Jesus ensina na sua oração, ele diz assim, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. Entendeu? Claro que você entendeu. Essa linguagem é muito simples. Perdão é muito simples. Difícil é praticar. Mas, se não houver prática, aí fica difícil. Fica difícil. Nós temos que praticá-la. Ainda que nós sejamos falhos, mas nós temos que perdoar aqueles que falham conosco. Graças a Deus, né? Bacana isso, né? Deus é muito maravilhoso, muito justo, perfeitíssimo. Ele nos dá todas as condições para que nós venhamos viver em permanente comunhão com Ele. Permanente comunhão com Ele, graças a Deus. Então, se a pessoa falha com a gente, ela tem que ser perdoada. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar porque nós também somos perdoados. Deus abençoe a você e começamos então a jornada da volta, a volta do Filho Pródigo, tá bom? Deus abençoe em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Venha receber o perdão de Deus. Venha receber a alegria da sua salvação. Venha receber a paz que você havia perdido. Venha receber de volta o abraço do Pai. Deus abençoe e até logo mais. Graças a Deus.